E sobre, vamos conversar então sobre o tema suicídio, que é um desses temas que, como você mencionou, deixou bem claro, em Portugal está muito presente, na Europa está muito presente. Então, você pode explicar para a gente qual é essa magnitude, a importância aí do que tem acontecido hoje com o suicídio na Europa e depois em Portugal? Sim, Glauber. O suicídio é um tema muito interessante. A gente vem trabalhando desde abril o suicídio no Instituto Resposta, com conferências online. Já tivemos aí mais de 2.000 pessoas conectadas nessa conferência. E nós estamos trabalhando muito esta questão. Entender o suicídio na Europa, eu preciso entender alguns números do suicídio no mundo. Então, uma pessoa comete suicídio a cada 43 segundos. Ou seja, a cada 43 segundos, uma pessoa tenta o suicídio e consegue. E nesses mesmos 43 segundos, 20 pessoas tentam e não conseguem. Então, ou seja, o número do suicídio é muito alto. São 800 milhões de pessoas que estão aí tentando suicídio por ano. E na Europa é um dos maiores índices de suicídio. Nós estamos trabalhando desde abril porque o maior índice de suicídio na Europa está agora no inverno. O inverno tem um índice altíssimo de suicídio, então a gente está disseminando muito esta questão. Na Europa, o maior índice de suicídio está entre pessoas de 45 a 65 anos. Olha a transição de idade, é uma transição muito louca. No Brasil, está entre os jovens de 15 a 29. Tá bom, a juventude tem uma transição da adolescência para a fase adulta, mas na Europa, entre 45 a 65 anos, é uma transição da fase adulta para a fase mais madura, né? E começamos a investigar que esse é o período onde os filhos estão saindo de suas faculdades e estão buscando seus empregos, construindo as suas famílias. E os idosos costumam ficar solitários. Aqui em Portugal é muito comum um filho de português que estuda numa boa faculdade, que tem 2, 3 idiomas, quando ele termina a faculdade, ele buscar emprego na França, na Alemanha, em outros países da Europa, onde ele possa ganhar um pouco mais. E aí o idoso fica sozinho nas suas casas. O idoso precisa ter acompanhamento de remédio, acompanhamento fisioterápico. E aqui em Portugal, a polícia, vou chamar assim, militar, né? A polícia municipal, ela tem um programa de visita à casa dos idosos, para ajudar no remédio, levar a cesta básica, ter uma conversa. Porque o isolamento social do idoso aqui é algo muito, mas muito grande. Então, nós estamos com atividade de reintegração familiar, mas de ressocialização. Então, atividade em grupo. Tudo que a gente já viu no Brasil, a gente pode trazer para cá nessa questão tipo dança de salão, encontros, festas, jantares um na casa do outro. Isso é muito importante para quebrar o silêncio. O idoso precisa falar e ele geralmente não tem oportunidade de se comunicar. Até porque aqui os idosos não utilizam muito as tecnologias sociais, né? Facebook, Instagram, enfim, YouTube. Então, a gente vai ensinar eles a utilizarem esses recursos. E o apoio do governo, que é muito interessante. O governo não só apoia com cessão do espaço, para que você possa desenvolver o trabalho, como ainda existem recursos previstos na lei, com editais abertos, para instituições que queiram desenvolver esse apoio psicológico e esse apoio de acompanhamento e fisioterápico com os idosos. Então, é muito importante esse trabalho do suicídio em Portugal, na Europa em si. A Europa, ela tem uma média de, aqui em Portugal, um suicídio a cada 8 horas, pessoal. Cada 8 horas uma pessoa tira o seu suicídio. E a cada 1 minuto, 3 adultos a cada 1 minuto planejam o seu suicídio, ou seja, tem a ideação de suicídio. Entre os jovens, o número de suicídio também é muito alto em Portugal, mas ele é misturado com o uso de drogas. Então, há um gap aí nas pesquisas, né? Morreu de quê? Morreu de overdose. Não, às vezes morreu por conta do suicídio, da ideação do suicídio. Então, há uma mistura nisso aí, mas o suicídio entre jovens também é muito alto.
nós vamos estar trabalhando entre jovens de 13 até os 18 anos, força total, muito voluntariado, para poder a gente deixar claro como o suicídio atua. O suicídio é uma pandemia psicossomática revelada através de depressão, síndrome de pânico, entre outros, pensamento acelerado, ansiedade, entre outros transtornos, que entra na nossa família devagarzinho, silenciosamente, e quando a pessoa vê, ela já está doente. Então, se nós precisamos abrir os nossos olhos, olhar para dentro das nossas próprias casas, para a gente poder estar ajudando a nossa comunidade. Eu queria convidar você que você experimentasse, chamar a sua família, colocar sobre a mesa e perguntar para eles se alguém da sua mesa já teve pensamento de suicídio. E as respostas podem te surpreender, ainda mais o motivo das respostas. Então, é muito importante esse trabalho na Europa. Tá? É uma excelente ferramenta de evangelismo e você vai estar atuando diretamente numa causa-morte que tem tomado, devastado a Europa. A Alemanha tem um índice de suicídio 8 vezes maior do que o Brasil, a França 7 vezes maior do que o Brasil e Portugal 5 vezes maior do que o Brasil. E o Brasil, nós temos aí 200 milhões de pessoas, ou seja, a nossa população é imensa, o território nem se fala, e nós temos um país como Portugal, 5 vezes, com 10 milhões de habitantes, 5 vezes o índice de suicídio maior do que o Brasil. Puxa, é verdade. Tudo isso me fez lembrar um pouco do meu período servindo no norte da Itália, onde ao longo desses anos, várias vezes, infelizmente, nós nos deparamos com suicídio, infelizmente. Na nossa igreja, numa igreja que eu servia por 4 anos, eu cheguei a servir nessa igreja na região de Belluno. Praticamente todos os anos que eu estive por lá, nós recebemos o comunicado de algum amigo da igreja, alguém da igreja tinha algum amigo, algum parente que veio a se suicidar. Também, ainda nesse período, na nossa igreja tinha, que frequentava às vezes um adulto, pai de família, separado, triste por isso, e almoçou na minha casa e essa pessoa, esse senhor, veio a se suicidar. Então, é um tema muito relevante, mais do que a gente pensa quando a gente fala de missões na Europa.